Amém. Paz de Jesus, irmãos. Paz de Jesus, meu povo. Amém. Isso. A você que está na transmissão aí, paz de Jesus para você também, uma boa noite. De fato, continue conosco, certo? Continue ligado aqui com a gente. Eu tenho certeza que Jesus falará muito ao seu coração ainda, tá bom? Muito bem. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Edísio, à liderança da igreja pelo convite. Quero agradecer também à irmã Cândida. Cadê a irmã Cândida? Isso, irmã Cândida ali pela hospedagem, ó, maravilhoso, certo? Perfeita hospedagem, café da manhã lindo, lindo, minha irmã, que coisa boa. Você que está na transmissão, se você vir no Prado, passe ali na pousada Dan, na pousada Dan aqui, opa, beleza, totalmente familiar, ó, especial, tá certo? Passe lá, foi muito bom, tá bom? De fato, eu desejo que a igreja continue sendo abençoada por Jesus e que a graça de Deus continue repousando sobre esse lugar, tá certo? Vamos pensar um tema nessa noite sobre famílias sob a nuvem de Deus. Famílias sob a nuvem de Deus. Diga assim, ó, minha família está debaixo da nuvem do Senhor. Isso, muito bem. Números 9, do 15 ao 23, não está aí no slide, mais uma vez é provocativo para que você abra aí a sua Bíblia ou acesse aí o aplicativo do seu celular, o aplicativo da Bíblia no seu celular. Números capítulo 9, a gente vai fazer a leitura do versículo 15 até o versículo 23, texto pouco conhecido de todos nós, mas um texto que tem algumas coisas importantes e interessantes para nos ensinar dentro desse contexto de família. Achou? Se você achou, diga encontrei. Se você não achou, pera um pouco. Não tem ninguém no pera um pouco? Opa, que maravilha, todo mundo achou rápido. Isso, muito bem. Números capítulo 9, do versículo 15 ao 23, minha versão NVI, você me acompanha aí, por favor, vai dizer o seguinte. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Senhor, mais uma vez nós entregamos os nossos corações ao Senhor. Nós já declaramos aqui que as nossas famílias pertencem ao Senhor, que os nossos filhos pertencem ao Senhor, que a nossa casa, ela pertence ao Senhor. Então, o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. O Espírito Santo fala com cada um de nós de forma especial nessa noite. Que cada um de nós, nesta noite, seja confortado pela Tua palavra, mas também, Senhor, abençoado por ela. Nós te pedimos a Tua direção, o Teu falar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, famílias sob a nuvem de Deus. E eu quero começar essa reflexão puxando de sua memória
uma lembrança que eu tenho certeza que aqueles que têm mais de 40 anos vão lembrar. Você conhece esse desenho animado? Você já assistiu esse desenho animado? Levanta a mão se você já viu esse desenho animado. Confessa aí, crente, que você tem mais de 40, vai. Isso, muito bem, confessa, muito bem. Os Jetsons, esse desenho animado é muito bacana. Você que é jovem, que nunca viu, que nunca assistiu, que nem sabe que essa animação existia, depois procura lá no YouTube, é uma animaçãozinha interessante. Esse desenho animado foi exibido no Brasil pela rede de TV Excelsior e pelo SBT, entre 1962 até 1987. O desenho tinha como lema principal mostrar a rotina diária de uma família que vivia no futuro, mais especificamente no ano de 2062. Ainda não chegamos lá, mas estamos a caminho, né? Estamos a caminho de 2062. Muito bem. Os personagens principais são os seguintes: George Jetson, é esse camaradinha que está ali mais ou menos na direção da espaçonave. George Jetson, na animação, ele tem 40 anos de idade e era o protagonista da série. Ele era um amoroso chefe de família e que sempre parecia tomar a decisão errada para o andamento da família como um todo. Além dele, do lado ali, de vestido rosa ou vermelho, não sei bem ao certo, a Jane Jetson. Na animação, ela tinha 33 anos de idade, era uma esposa e mãe de 2 filhos, era uma dona de casa fascinada por moda e por novos eletrodomésticos. Ela também era alguém obediente e que fazia todo o possível para que a família pudesse viver bem, viver de forma equilibrada. A Judy Jetson, que é aquela que está ali atrás, de cabelo branco, na série ela é uma das filhas dos Jetsons, ela tem 15 anos de idade e é uma adolescente que tinha um interesse em roupas, em saída com os amigos e revelações de seus segredos pessoais em um diário digital. O herói Jetson, aquele menininho que está ali, é o filho mais novo do casal. Na animação, ele tem 6 anos de idade e ele é inteligente e perito em toda a ciência espacial. Eles também tinham um cachorro, como você pode observar, e uma empregada robô que eles gostavam muito da empregada. Apesar de terem versões novas da robô empregada, eles nunca se desfizeram dessa versão, que é uma versão antiga, ultrapassada, pois eles gostavam muito dessa empregada. Nessa animação aparecem alguns objetos e algumas ferramentas que são muito naturais e muito comuns no nosso dia a dia hoje. E é justamente por esse fato que eu trouxe à sua memória a lembrança dessa animação. E vamos ver então os objetos que... Opa, tem animação ali? Ih, eu nem sabia que tinha animação ali, ó. Que legal, massa. Então, veja os objetos e as ferramentas que nós usamos hoje e que já aparecia na animação, já aparecia no desenho. Primeira coisa, videochamada. Você está vendo ali o George falando com a esposa dele e com o filho mais novo. Uma videochamada. Videochamada hoje é a coisa mais natural do mundo para todos nós, né? A gente pega o telefone, faz uma videochamada via WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você tenha em seu celular. Ou seja, o futuro chegou para nós. Não precisamos estar em 2062 para vivermos ou termos a videochamada. Coisa linda, né? A videochamada está ali. Um outro objeto que é muito comum para nós hoje em dia é a TV de tela plana. Você está vendo ali a esposa do George fazendo ali atividade, mas com uma cara muito, assim, com muita vontade de fazer atividade, né? Perceba que ela está assim com muita vontade. Então, a TV de tela plana também já é algo bem comum e bem natural nos lares brasileiros da atualidade. Os smartwatches, que são os relógios, você está vendo ali na outra imagem, são os relógios inteligentes que não só marcam a hora, mas falam a questão de passos, recebem também, né, as mensagens, entre outras funcionalidades. Os smartwatches também são apresentados na animação e também é um objeto muito comum para nós hoje. Além disso, temos o robô aspirador de pó, está ali na primeira imagem, e os robôs que
Diferentemente da animação, ainda não convivem conosco, né? Os robôs, de fato, nós ainda não temos essa interação com eles, mas sim, os robôs já existem. Se você pesquisar, você vai ver que tem robô por aí que é feito justamente para saltar objetos, pular. Se você ver vídeos, tem robô até dançando, robôs que dançam. Cachorros que são feitos de robôs também, que são usados para salvar pessoas quando há desmoronamento, terremoto, entre outras atribuições. Então, todas essas coisas aí que já apareciam na animação lá atrás, são hoje em dia uma realidade. Isso, irmãos, faz com que nós nos tornemos a família Jetson da realidade. Bem-vindo, a sua família é a família Jetson da realidade. Aquilo que estava na animação, aquilo que era apenas um pensamento, aquilo que quando eu assistia eu pensava assim, nossa, será que eu vou lá no futuro, lá em 2020, será que eu vou estar andando com um carro voador? Eu pensava isso quando eu assistia a animação. Será que lá em 2025, quem sabe, a gente vai estar utilizando outras coisas computadorizadas, né? Então eu pensava sobre isso. E hoje, eu e você, a nossa família se tornou a família Jetsons da realidade. É fato. Nós convivemos hoje em dia com muita tecnologia ao nosso redor, que sim, de verdade, facilita a nossa vida e os processos do nosso cotidiano. E isso é fantástico, porque nós conseguimos resolver pagamentos, por exemplo, em questão de segundos. É só apontar a câmera do celular para o código de barra ali, pronto, está pago. Instantaneamente já foi. A conversa que antigamente era muito difícil de se ter, o contato com alguém que estava longe, que às vezes era caro para você fazer uma ligação, basta você mandar uma mensagem e em questão de segundos a pessoa responde. Você não tem mais hoje essa dificuldade de conseguir fazer um contato com alguém. Quando a gente precisa, por exemplo, de alguma informação jornalística, de algum entretenimento, seja lá o que for, você já tem essa informação de forma fácil na palma da sua mão. Basta para isso você acessar o aplicativo ao qual você deseja obter a informação. Toda essa pujança tecnológica de verdade mudou e continua mudando o cenário social da atualidade, tanto numa perspectiva positiva, mas também numa perspectiva negativa. Ao estudar sobre as transformações nas relações humanas, o sociólogo Zygmunt Bauman elaborou a teoria dos relacionamentos líquidos. Ou seja, na atualidade, as relações são caracterizadas pela falta de apego, pela falta de amor, pela falta de afeto, de carinho, de amizade verdadeira. Hoje se inicia um relacionamento de forma instantânea, mas também se encerra relacionamentos de forma instantânea. Não se precisa ter muitos motivos, por exemplo, para se casar ou para morar junto, como também não precisa se ter muitos motivos para se separar e se divorciar. Hoje a coisa está muito assim. Aliás, na verdade, a coisa está tão atualizada que existem pessoas que são casadas e moram em casas diferentes. O homem mora em uma casa e a mulher mora em outra, juntando-se apenas quando é conveniente ou quando é necessário. É o tal do casamento que se chama o seguinte: vivendo separados, porém juntos. Já pensou num trem desse? Como é que alguém casado vive separado, porém junto? Estranho, né? Estranho esse negócio. O povo fica inventando coisas por aí. A internet, então, e os aplicativos de celular, muito embora sejam um grande auxiliador nos processos da vida, têm mostrado que tem muito poder. Muito poder. Poder de gerar dependência, poder de gerar influência, tanto para o bem quanto para o mal. Lembra dos jogos mortais? A baleia azul? Lembra dos jogos de morte, que são os desafios de cheirar um desodorante aerosol, os desafios de incendiar uma parte do próprio corpo, desafios de engolir uma colher de canela sem beber água. Esses desafios são praticados por alguns jovens e por alguns adolescentes que veem vídeos na internet e muitos deles perderam as suas vidas dentro dos quartos das suas próprias casas.
Isso é um assunto sério, irmão. Sabe por quê? Porque a casa, o local familiar, o local onde a gente costumava deixar os nossos filhos e pensava que era um local seguro, um local protegido, um local onde os nossos filhos estariam de fato cercados por algum tipo de proteção social, proteção do mal, agora também se tornou um espaço onde o diabo conseguiu entrar e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor: roubar, completa para mim, matar e destruir. Os índices de adolescentes e jovens que morrem dentro de seus próprios quartos, fazendo desafios, são altos. E isso é preocupante, altamente preocupante. Por causa desses e de tantos outros motivos, a gente precisa pensar e aplicar em nosso lar princípios bíblicos com o poder de proteger a nossa família, nossa casa, nosso casamento dos ataques do diabo, dos ataques do outro cara. Porém, é necessário também compreender o seguinte: a gente não tem como fugir da realidade. A tecnologia chegou, e ela chegou para ficar. Não temos como querer viver na década de 50. Não dá para você hoje, século 21, querer viver como se fosse no século 19. A tecnologia chegou para ficar, irmãos. Não dá para a gente querer proteger os nossos filhos em uma redoma de vidro, justificada pela ilusão de que eles estarão mais seguros ou mais protegidos dessa forma, dessa maneira. A gente não tem como negar à nossa família os aplicativos e as ferramentas da atualidade. Não temos como fazer isso. Isso é fato. Chegou. E agora, de certo modo, eu e você somos atingidos ou precisamos nos adaptar a esse novo tempo no qual a família precisa viver, no qual a família precisa estar inserida. E é por conta disso que a gente então deve entender algumas coisas que são necessárias e salutares para que a nossa família consiga conviver bem nesse cenário social que está estipulado, que está posto, que é um cenário social de confusão, de troca de valores, de verdades vazias, entre outras coisas. No texto que nós lemos, o texto de Números, esse texto fala um pouquinho sobre a saída do povo do Egito, quando o povo saiu do Egito e estava em direção aonde? Está comigo aqui, igreja? A Canaã, né? Terra prometida. O povo então tinha saído do Egito, estava no deserto caminhando para Canaã. Aquele povo que estava atravessando o deserto não era somente um povo, eram famílias. Ali tinham pais, tinham mães, tinham tios, tias, netos, avós. Era um povo que era constituído por várias famílias. E todas aquelas famílias, irmãos, estavam sendo guiadas por Deus e recebiam dele as instruções necessárias para concluírem a travessia no deserto e chegarem em Canaã de forma segura. O deserto, retratado no texto, é a nossa realidade social. O deserto do texto, que é cheio de perigos, que não se encontra água fácil, que tem animais que são peçonhentos, que tem perigos que surgem do nada, que tem mudanças climáticas. Esse deserto é a nossa sociedade da atualidade, cheia de mentiras, cheia de ilusões, cheia de armadilhas, cheia de situações extremas que a família hoje está inserida e precisa passar, viver. Nossas famílias estão inseridas dentro desse quadro. É como se fôssemos uma família que está no deserto, atravessando, passando, e precisamos de alguma coisa para que possamos nos proteger dos males que nos cercam. Nesse sentido, para manter o seu povo seguro durante a viagem, Deus é fantástico. Ele providenciou uma nuvem que servia de direção para o povo. Você leu no texto. O texto disse que quando a nuvem parava, o povo também fazia o quê? Parava.
Quando a nuvem se levantava e ia adiante, o povo também fazia o quê? Marchava. Você leu no texto que essa nuvem, ela servia de instrução para o povo, dando a direção a esse povo, mas também dando orientação, proteção, descanso para aquele povo. O mais bacana e mais legal é que Deus não providenciou uma forma de fazer aquele povo chegar em Canaã de forma segura, só para eles. Isso que é mais bacana. Para mim e para você hoje, Ele também providenciou, não uma nuvem, mas a palavra de Jesus, a presença do Espírito Santo. É para você glorificar a igreja, é para você dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós não fomos abandonados à nossa própria sorte em meio a uma sociedade corrupta, pecadora e que está inclinada para provocar a morte. Eu e você estamos protegidos sob a nuvem do Senhor, percebe? Eu e você temos a palavra de Jesus, eu e você temos o direcionamento proporcionado pelo Espírito Santo, graças a Deus, amém por conta disso. Somos um povo, somos uma família que estamos sob a nuvem, a mão, a presença do Senhor Jesus. Desse modo, qual é então a nossa tarefa? Já que Deus providenciou para o povo no deserto lá uma nuvem, e Ele providenciou para mim e para você aqui uma forma de nos proteger, qual é então a nossa tarefa? Qual é então a nossa atividade? O que de fato eu e você, enquanto famílias de Jesus, precisamos fazer para que possamos atravessar nessa vida e essa sociedade cheia de perigos de forma segura e ainda continuemos a ministrar a graça de Deus sobre aqueles que estão sobre o nosso lar? Primeira coisa. Isso, acorda aí, povo. Josué 24:15, abre aí sua Bíblia, vai. Ou acessa aí seu aplicativo de celular. Josué 24:15. Opa, o negócio aqui aumentou, rapaz, ó. Uma taça agora grande aqui. Atenção, um copo, ó. Que maravilha. Ô, irmão, cadê o irmão do copo? Aí, ó, fizeram melhor que você hoje, hein? Aumentaram o negócio aqui, irmão. Amém. Você achou? Se não achou, diga, pera um pouco. Graças a Deus não tem ninguém no pera um pouco. Vamos lá. Josué 24, versículo 15 vai dizer o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Repete isso, vai. Eu e a minha família. Dá para ser mais forte, com mais vigor, com mais vontade. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso. Se você tem uma caneta, um lápis, um marcador de texto, grifa essa frase de Josué. Grifa esse negócio aí. Isso é poderoso, irmão. Uma decisão. Para que possamos então atravessar essa sociedade louca e pervertida pelo pecado, debaixo da graça do Senhor, e para que de fato possamos continuar ministrando a graça dele sobre os nossos familiares, nós precisamos tomar uma resolução ou uma decisão. Nessa decisão tomada por Josué, a gente encontra alguns elementos que são importantes para a manutenção da proteção da família de Deus, debaixo da sua presença e da sua nuvem. Eu quero retirar da frase de Josué algumas coisas, 3 coisas que são importantes para a nossa família hoje. Da frase dele: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Primeira coisa que a gente consegue retirar dessa frase: entrega humilde de si a Jesus. O que Josué fez? Ele se entregou primeiro. Veja que a frase vai dizer eu. Josué disse eu. Ao dizer eu, ele assumiu um compromisso pessoal primeiro com Deus. Ao dizer eu, ele não empurrou a responsabilidade para a mãe. Ele não ficou esperando qual seria a postura da esposa. Não, ele não ficou ali numa espécie de dúvida.
vou ou não vou, tomo essa decisão ou não tomo essa decisão. Josué foi enfático, foi audacioso, ele disse eu. Puxou para si a responsabilidade da sua família, puxou para si a responsabilidade não só dele, mas também dos outros. Ele disse eu vou servir ao Senhor. E agora é para você, maridão, segura aí. Você como pai, sacerdote do lar, você está chamando a sua família para perto do Senhor? Você como pai, sacerdote do lar, é de você que tem partido primeiro o exemplo de entregar a vida a Jesus de forma humilde. É de você que tem partido primeiro o exemplo de fazer, de operar para Jesus, de servir a Jesus. Você é o primeiro a chamar a sua família para meditar na palavra do Senhor e para orar? Ou você fica na dúvida, esperando que a sua esposa faça isso primeiro? Ou você fica na expectativa de que em algum momento alguém da sua família vai fazer isso? Isso é papel teu. Amém? Isso é papel teu. Você é o sacerdote. A Bíblia vai dizer que está sobre você a responsabilidade da família. É você que tem que fazer isso. Veja o que disse Josué. Ele assumiu o compromisso primeiro, antes de colocar a sua família no mesmo compromisso. Ele falou, eu vou fazer isso. Não esperou a esposa dele. Ele tomou a decisão. E a partir dessa tomada de decisão, ele levou a sua família. Ele primeiro se entrega, para depois entregar a família. Você, maridão, tem feito a mesma coisa? Você tem puxado a responsabilidade para si, ou você está deixando tudo a cargo da sua esposa? Não confunda os papéis. O seu papel é de liderar a sua casa. Seu papel é de liderar a sua família. Seu papel é de fazer com que a sua família passe por esse contexto de sociedade louca, segura, debaixo da presença do Senhor. Mas para isso, você precisa se entregar humildemente a Jesus primeiro. Amém, varões? Segunda coisa que eu quero retirar da frase de Josué: entrega humilde da família a Jesus. Depois de assumir para si a responsabilidade, Josué coloca a sua família. Entrega a sua família ao compromisso de servir ao Senhor. Ao fazer isso, Josué está dizendo que, muito embora sua família tenha muitas outras responsabilidades e afazeres outros, seu maior compromisso daquele momento em diante é servir ao... Isso serve para nós como um exemplo a ser seguido. Isso porque nosso tempo hoje é tomado por várias e várias atividades além do trabalho. Mas não podemos esquecer, irmãos, que nosso maior compromisso enquanto filhos de Deus e servos do Senhor é o quê? Só tem poucos aqui comigo, eu quero todo mundo comigo. Qual é o nosso compromisso maior, igreja? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Você não pode esquecer disso. Se primeiro Josué assumiu para si o compromisso de servir ao Senhor, ele trouxe a sua família para dentro do mesmo compromisso, da mesma entrega humilde. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Sua família tem muito o que fazer, mas a coisa principal que a sua família deve fazer é servir ao Senhor. Amém? Terceira coisa que eu quero retirar da frase de Josué: convicção sobre o que fazer. Se primeiro Josué entregou a si mesmo de forma humilde, se em segundo momento ele entregou a sua família ao serviço do Senhor de forma humilde, agora ele declara que ele tem uma convicção, ele sabe o que é que ele tem que fazer. Veja, ao pronunciar sua declaração, Josué estava anunciando sua convicção pessoal e familiar sobre o que fazer enquanto família, que era o quê? Servir ao Senhor. Ao mesmo tempo, estava também declarando o motivo que justifica a existência da sua família, que é o quê? Servir ao Senhor. Isso é significativo, sabe por quê? Porque se sua família faz parte do povo de Deus e experimenta as bênçãos oriundas desse pertencimento,
A existência dela é justificada em uma atividade, que primeiro assume-se o líder da família em primeiro momento, para depois a própria família assumir também o mesmo compromisso, que é justamente fazer o quê? Servir ao Senhor. Nesse sentido, irmãos, as nossas famílias encontram um propósito, encontram um porquê existir, encontram o motivo pelo qual nós existimos enquanto famílias que pertencem ao Senhor, que é sermos sal e sermos luz para este mundo, a partir de um compromisso seu, maridão, primeiro, e depois um compromisso familiar, onde cada peça da família assume para si o compromisso de servir ao Senhor, sendo nessa sociedade louca, varrida, cheia de verdades vazias, a luz e o sal. A luz que serve para clarear o caminho até Jesus, e o sal que serve para dar sentido de existência para a vida. Percebe? Sua família, então, não está aqui por acaso. Por isso que eu te disse ontem que o maridão que você tem do lado e a esposa que você tem do lado foi um presente do Senhor concedido para você. Por isso que eu disse para você ontem que os seus filhos também são um presente do Senhor concedido para você, porque vocês têm, enquanto família, uma missão nessa sociedade. Não é só atravessar, não é só ficar protegido, mas é agir nesse mundo e proclamar a palavra de Jesus nesse lugar. Você entende? A sua família existe então para servir ao Senhor, fazendo com que então outros e muitos outros encontrem alívio de suas dores e caminho no meio da perdição. Ao assumir tal atividade como principal ação familiar nessa realidade existencial, nossas famílias então experimentarão um milagre divino, alívio das dores e orientação nas tempestades da vida. Portanto, resolva servir ao Isso. Resolva servir ao Senhor. Você está aqui ainda, irmão? Amém? Graças a Deus. Já que somos famílias que estamos debaixo da presença do Senhor, qual é então a nossa tarefa? Para que possamos continuar experimentando proteção da parte de Deus e possamos ministrar sobre os nossos familiares a graça do Senhor. Segundo, siga a... Qual foi o primeiro? Resolva, tome uma decisão. E o segundo é? Isso, siga a orientação. Deuteronômios 11, abre aí por favor. Deuteronômio 11, a gente vai ler do 18 até o 20. Deuteronômio 11, do 18 ao 20. Quando você abrir e a gente fizer a leitura, você deixa o texto aberto, certo? Deixa o texto aberto aí, nesse endereço. Deuteronômio 11, 18 ao 20. Achasse? Lá em Pernambuco se pergunta assim, né? Achasse. Faz essa conjugação. Se você, por uma casa de Pernambuco, você deve ter resgatado aí uma memória afetiva. Então, Deuteronômio 11, do 18 ao 20, na minha versão, diz assim: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. A Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos nos informa que o livro de Deuteronômio é um discurso de despedida de Moisés, antes de passar a liderança do povo para o seu pupilo, o Josué. Neste livro, Moisés procura reacender na memória do povo as maravilhas feitas por Deus em favor deles até aquele momento e também procura instruir o povo a não abandonar a lei do Senhor passada a eles durante a caminhada no deserto.
É, portanto, dentro dessa linha de pensamento que a gente encontra a instrução lida há poucos instantes por todos nós. Dessa instrução, podemos tirar alguns conceitos chaves para a nossa família hoje. Primeira coisa, está lá no versículo 18. Andar. Se você parar para perceber, os 3 versículos que eu te pedi para ler, eles começam com verbos. E o primeiro, no versículo 18, qual que é? Gravar. O versículo 18 começa com o verbo? Gravar. O versículo 18 começa com o verbo? Gravar. Acorda para a vida. O termo gravar, em sentido geral, traz a ideia de manter uma determinada informação guardada na mente em seus detalhes. O termo gravar traz a ideia de manter uma determinada informação guardada na mente em seus detalhes. Observe que a instrução de gravar a palavra de Deus, ou seja, de guardá-la em seus detalhes, é primeiro direcionada aos pais ou responsáveis pela família em primeiro lugar. Essa ação é tão importante que Moisés chega a citar um exemplo de como conseguir gravar a palavra do Senhor. Façam lembretes e guardem esses lembretes em local de fácil visualização. E aí ele chega a citar, 2 lugares que são de fácil visualização: a testa e as mãos ou os braços, Tem versão que vai dizer os braços. Nesse sentido, a instrução de Moisés aqui configura-se para nós como um desafio, sim. Por que desafio? Porque o nosso tempo e a nossa atenção na atualidade estão completamente tomadas por atividades tantas que muitas vezes a gente não para ler a palavra do Senhor. Quem dirá gravar algum texto bíblico? É ou não é? Isso é um outro dado da nossa realidade. A nossa realidade está com o tempo acelerado. A nossa realidade, a gente faz tudo rápido. Aliás, no mercado, você não procura a fila que está maior para passar suas compras. Você procura a fila menor. No trânsito, quando você vai parar em algum semáforo, você não procura estacionar ou parar o carro, atrás de uma fila que está maior. Você procura parar o carro onde? Na menor, naquela que está mais na frente. O motoqueiro ou o motociclista não se contenta em ficar lá atrás. Ele vai para onde? Vai lá e na frente do carro ainda fica lá bem na frente assim, bem no meio, dividindo o para-brisa entre as 2 partes. Aí o rapaz para bem ali. Aí o sinal abre, ele está distraído no celular. Aí você faz o quê? Opa! Para o cara se ligar, porque você está com pressa. Porque você quer chegar logo no seu destino. Porque você quer ir logo para o ponto-chave. Porque você, está acelerado. Nossa sociedade é assim. Os adolescentes e jovens e crianças hoje não têm muita paciência com coisas muito grandes. Vídeos longos, não, é uma vida. 10 segundos de vídeo é demais, não é? No máximo tem que ter 5. Se puder 3, se puder 1, Aí, A coisa hoje é assim, irmão. E aí a gente não para mais para fazer a meditação na palavra do Senhor. Quem dirá gravar a palavra do Senhor? A coisa hoje está tão tecnológica que eu duvido que você lembre o número de telefone de mais de 5 pessoas. Eu só sei do meu de cabeça. Eu só sei do meu, da minha esposa e do meu filho. Eu não lembro o telefone de mais ninguém. O que antigamente era muito fácil para a gente, O que antigamente a gente tinha decorado, memorizado em detalhes os números daqueles que faziam parte da nossa família, praticamente todo mundo. Mas hoje em dia é desnecessário, não precisa. A gente tem o WhatsApp, clica lá, manda mensagem, o outro responde. Não é assim? A gente não grava mais nada, irmão. Isso para nós então se constitui como um desafio. Gravar a palavra do Senhor para nós hoje então se constitui um desafio. Sendo esse então o caso da sua família,
se você não consegue mais parar para meditar na palavra do Senhor, se você não consegue mais parar para gravar a palavra do Senhor, se esse é o caso da sua família, a pergunta é: estamos interessados de fato na palavra do Senhor? Estamos de fato e de verdade interessados em saber o que ela nos diz, para qual direcionamento ela está nos dando? Se nós temos uma palavra, assim como o povo tinha uma nuvem antigamente, se nós temos uma palavra que serve de orientação, estamos consultando, estamos procurando saber se é para irmos para a direita, para a esquerda, ou para frente, ou para pararmos, assim como a nuvem lá atrás dava as instruções, descia, o povo parava, subia, o povo marchava. A palavra de Deus está na minha e na sua mão. Temos de fato fome da palavra de Deus, ao ponto de saciá-la somente gravando-a nos detalhes? Nos detalhes. A palavra de Deus tem espaço na sua casa, ou ela fica apenas de enfeite, aberta no Salmo 120? Ela precisa ter espaço na sua casa, irmão. Você compartilha com seu cônjuge o que aprendeu durante o culto? Ou você está no Fantástico Mundo de Bob, uma outra animação, que você também, que tem mais de 40, deve lembrar? Tais questionamentos precisam ser feitos em nossa caminhada familiar. Não podemos, irmãos, achar que está tudo bem do jeito que está. A gente não pode continuar vivendo do jeito que está e não, está tudo certo. Está tudo bem com minha família, está tudo ok, tudo massa. Às vezes não. Às vezes a coisa está mais séria do que você pensa. Às vezes o problema está mais avançado do que você imagina. Entende? A gente precisa repensar o contexto familiar e entender que em alguns pontos a nossa família pode não estar tão bem como a gente pensa, como a gente acha. Desse modo, sugiro a você que comece a dar maior importância à palavra do Senhor. Ela é o seu direcionador. Ela é aquela palavra que vai fazer com que você viva em paz. Ela é a palavra que vai te dar a resposta no momento adequado. É essa palavra, irmão, que vai passar para você as instruções corretas nas horas que você mais precisar. Não deixe a palavra guardada, não. Leia e grave essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero retirar desse texto de Números, está lá no versículo 19, que começa com outro verbo. Qual é? Isso, ensinar. Ensine. E aí eu vou pegar no pé dos professores, né? Me disseram que tem muito professor aqui, né? Então, ensine. O versículo 19 começa com outro verbo, ensinar. Depois de gravar a palavra, é hora de ensinar aos filhos o que se guardou. Percebe? Quando a palavra fala para guardar, ela o diz para os responsáveis, para os pais, para aqueles que são os responsáveis da família. Grava, vocês que são os adultos, vocês que são os responsáveis, grava essa palavra. Para quê? Qual é a finalidade de gravar a palavra? Não é somente para que você encontre paz, caminho, resposta e refrigério, mas é para que você também possa ensinar aos seus filhos. E aí, nesse quesito, no quesito do ensino, os judeus são pessoas especialistas, mas nós brasileiros, a gente precisa ainda aprender um pouquinho com eles. Isso porque muitas famílias brasileiras usam apenas a punição como ferramenta de ensino. Somos muito bons em punir e advertir, mas pouco hábeis no processo pedagógico de ensino e instrução. Sobre a punição, você já sabe muito bem, não preciso explicar muito. Aliás, sobre punição, você deve lembrar de algumas quando você era criança que o seu pai e sua mãe fizeram em você. Você deve trazer algumas lembranças, algumas amargas, outras engraçadas, sobre as punições que você recebeu quando era criança. Então, a nossa atenção aqui precisa focar no ensino. E aí, de forma simples e direta, instrução grava o conceito, instrução é transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. Guardou? Repete para mim então.
Então você não guardou. Eu faço com os meus alunos, eles ficam mordidos. Instrução é transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. O que o texto diz é exatamente isso. Ensine a seus filhos, converse com eles sobre as palavras de Deus, quando estiver sentado, quando você estiver andando, quando você for deitar à noite. Transmita o conhecimento em todas as oportunidades que você tiver com seu filho. Apresente ainda aqui rapidamente um conceito bíblico, uma verdade de Jesus ou uma instrução de Jesus. É isso que você precisa fazer no seu lar. Não estou dizendo aqui que você vai tirar todas as outras conversas, que você vai deixar de conversar com seu filho todos os outros assuntos que você conversa, somente para falar da palavra de Deus. Não é esse o sentido. O sentido é que no meio da conversa sobre outros assuntos, a palavra também esteja presente. Você arranje um gancho ali para falar da palavra de Deus. Você arranja um negócio ali para falar da palavra do Senhor. Conversar sobre os outros assuntos é de extrema necessidade. Aliás, conversar sobre os perigos da internet hoje se faz muito necessário. Mas precisamos também ficar atentos que a palavra do Senhor também precisa ser ensinada para os nossos filhos, passada para eles, compartilhada para eles. Não apenas as outras coisas e as outras informações. Não só geografia, não só matemática, não só história, mas a Bíblia também. Entende? Amém? Amém. A Bíblia também. Então converse mais com seus filhos sobre a palavra do Senhor. E arranje os devidos ganchos para inserir a instrução de Jesus, para que os seus filhos também sejam aí acompanhados pela presença do Senhor. Terceira e última coisa, está lá no último versículo. Qual é o verbo que começa? Escrever, né? Amém? Amém. Ótimo. O versículo 20 começa com outro verbo, escrever. Escrever diz respeito à ação de deixar alguma informação registrada em algum lugar. É isso que é escrever. É você deixar alguma informação registrada em algum lugar. E isso é muito significativo porque todos nós gostamos de deixar a informação registrada em algum lugar. Principalmente na era das selfies. A gente deixa a informação gravada, registrada em algum canto, registrada em algum lugar. A gente hoje tem celular, tem câmera, a gente tira foto de tudo. Você viaja, tira uma foto. Eu vim para cá, tirei foto, postei no Instagram, postei no Story. A gente gosta de fazer registros. É ou não é verdade? A gente gosta de registrar as coisas. O culto está sendo registrado via transmissão. A gente gosta de registrar, de gravar. Aliás, na verdade, os mais idosos gostam tanto desse negócio de registrar que geralmente na casa do seu avô ou da sua avó, se eles ainda estiverem vivos, você certamente vai encontrar alguma foto ou algumas fotos espalhadas pela casa, em lugares de fácil visualização. Lá na minha sogra é interessante, minha sogra tem fotos da gente em tudo que é canto. Na sala está cheio de fotos, ela tem um quadro lá que é um mosaico de foto. Tem foto da Sandra quando criança, tem foto do Gabriel quando era bebê, tem foto minha e da Sandra quando a gente casou, tem foto dos outros filhos dela. É um mosaico, é uma coisa linda. É bonito aquele mosaico dela. Então nós gostamos de registrar coisas, mas nós não só gostamos de registrar as coisas, nós gostamos de mostrar essas coisas que a gente registra. É ou não é verdade? Você não tira foto hoje em dia só para ficar para você. Você tira foto hoje em dia para todo mundo ver. Porque você quer saber, você quer ver lá as curtidas, você quer ver lá os comentários, você quer ver lá quantas pessoas que viram aquele negócio. Eu fico contando meu story, quantas pessoas viram meu story hoje. Tantas pessoas viram meu story hoje, não sei. E eu tenho certeza que com você é assim também. Ou é só comigo? Você também fica, né? Contando ali, vendo ali quem foi que viu o seu story. A gente gosta disso, de compartilhar. Na verdade, a gente gosta tanto de compartilhar que os nossos certificados, nos nossos cursos, a gente expõe nas paredes da nossa casa. Que as nossas medalhas, quando a gente ganha em algum tipo de competição, a gente deixa isso exposto também. Os nossos troféus, quando a gente ganha em alguma competição, a gente deixa isso à mostra também. A gente gosta de registrar e gosta de mostrar.
O desafio proposto então pela palavra de Deus aqui nesse texto é colocar a palavra do Senhor em locais de fácil visualização na casa. Simples. Se a gente gosta de mostrar os nossos troféus, as nossas medalhas, as nossas fotos, os nossos certificados, por que também não deixar à mostra em locais de fácil visualização a palavra do Senhor? Portanto, o nosso conselho é: imprima versículos bíblicos e deixa isso fácil também na sua casa. Deixa isso em locais chaves na sua casa, para que você encontre naquela palavra uma resposta, para que você encontre naquela palavra uma promessa que o Senhor te fez, para que você entenda que você não está sozinho nos momentos difíceis que a sua família atravessa. Deixa essas palavras do Senhor à mostra. Siga a orientação bíblica. A orientação bíblica é essa: grava, ensina e escreve. Escreve. Não guarda só para você, não. Compartilha isso, deixa isso à mostra. Portanto, irmãos, sigam as orientações bíblicas. Faça como o povo de Deus quando estava na caminhada pelo deserto, que seguiam as instruções do Senhor, marchando e pausando quando era solicitado. Não queira aventurar-se por aí sem a devida orientação da palavra do Senhor. Portanto, estamos inseridos numa realidade da qual não podemos fugir. A realidade da conectividade, verdade. E da facilitação da vida através dos vários recursos modernos disponibilizados a nós, como já apresentamos para você. Desse modo, e infelizmente, junto com esses benefícios, também vêm os perigos: jogos mortais, dependência, roubo de informações bancárias, entre outras situações. Nesse cenário, então, se faz necessário tomar os devidos cuidados para que não sejamos mais uma família no meio de tantas. Não seja mais um filho perdido para um jogo mortal no meio de tantos. Não seja mais uma família esfacelada pela separação no meio de tantas outras. Não seja mais um casamento desmanchado no meio de tantas outras por conta da pornografia que ficou de fácil acesso. Os perigos não estão mais fora da nossa casa, eles também se encontram dentro da nossa casa. Porém, há uma coisa que é fantástica, há algo que é extraordinário: o ambiente familiar é seu espaço. Você entendeu? Os perigos estão fora e podem estar dentro, mas o ambiente familiar é seu espaço. O ambiente familiar é sua casa. Nesse sentido, nesse espaço, a pessoa que tem autoridade é você. É você que deixa entrar e é você que permite entrar o que você entende que é correto, o que você entende que é o certo. A casa é sua, a família é sua. Entendeu, irmão? O ambiente familiar é o seu lar. Desse modo, você é o responsável, você é a autoridade máxima nesse ambiente. É você quem define os limites, é você quem define até onde se pode ir, ou o que se pode fazer e não fazer. É você quem determina. Desse modo, resolva servir ao Senhor. Você é a autoridade. É com você que está as chaves da sua casa. Não é com o mundo, não. Não é com o diabo, não. As chaves da sua família estão com você. Amém, igreja? Amém. Desse modo, resolva servir ao Senhor, entregando-se pessoalmente a Jesus e posteriormente entregando a sua própria família a Ele. Além disso, resolva seguir as orientações.
As orientações bíblicas que vão dizer para nós que a gente precisa gravar a palavra do Senhor, que vão dizer para nós que a gente precisa ensinar a palavra do Senhor, mas que também vão afirmar para nós que nós precisamos compartilhar essa palavra. Percebe? A autoridade está sobre você. Então ensine aos seus parentes. Faça valer a autoridade que Jesus te deu sobre a sua casa. Deixe os versículos e as palavras do Senhor expostas em seu lar. Entenda, não como amuleto da sorte, como algumas pessoas fazem ao deixar a Bíblia aberta em algum tipo de salmo, com a intenção de espantar mal-olhado. A intenção não é essa. Não é colocar versículos para servirem de amuleto da sorte, mas é colocar versículos em sua casa para que você lembre das promessas de Jesus, para que você lembre da orientação de Jesus, para que você lembre que Jesus está com você nos momentos mais difíceis que a sua família experimentar ou passar. Faz sentido para você? Nesse sentido, irmãos, e portanto, faça valer a sua autoridade. Faça valer a autoridade que Jesus concedeu para você dentro da sua casa. O ambiente é seu, a família é sua. Depois de Jesus, a autoridade familiar está com você. Amém? Amém. Então, lá na sua casa, na sua família, entra aquilo que você permite e entra aquilo que você deixa. Não permita então que outras vozes sejam majoritárias em sua família. Não permita então que outras ações ou outras atitudes sejam majoritárias em seu lar. A sua família é de Jesus. A sua família está sob a proteção do Senhor. A sua família deve seguir fazendo aquilo que a sua família existe para fazer. Ministrar a graça de Deus sobre cada um dos entes queridos, mas também ministrar a graça de Deus sobre as outras famílias que estão perdidas, indo diretamente para o inferno. Vamos orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Repita de novo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque as nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque nós caminhamos, mas não caminhamos sozinhos. Não caminhamos, Senhor, isolados, abandonados, largados à nossa própria sorte. Contamos com o teu auxílio, contamos com a tua presença, contamos, Senhor, com a tua palavra direcionadora. Então, nós te agradecemos porque não estamos sós, não estamos atravessando esta sociedade, não estamos vivendo no meio desta sociedade louca sem termos a direção da tua palavra e da tua presença. Te agradecemos então, Jesus, por conta disso. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em nosso lar a mantermos a tua presença sempre viva. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a, dentro da nossa casa, mantermos a tua palavra sendo majoritária em nossas decisões. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie a, de fato, gravarmos a tua palavra e colocarmos ela em prática em nosso dia a dia familiar. Nós te pedimos desse jeito, Senhor. Eu te peço de forma especial, Espírito Santo, que o Senhor abençoe a cada família da Primeira Igreja Batista no Prado. Que a tua graça repouse sobre cada lar. Que o Senhor, Pai, encontre presença constante no lar de cada um dos teus servos que aqui estão. Que a tua palavra jamais seja esquecida nas casas dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Ó Jesus, dá a orientação correta, dá a orientação sábia, dá a orientação vinda do céu para cada família aqui desta comunidade de fé, Senhor.
Eu te peço e te suplico, Espírito Santo, que a tua presença seja fortemente sentida no lar de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, meu Pai. Que cada um seja guiado, direcionado pela tua palavra, pela tua presença. Que cada família aqui, Senhor, representada, encontre paz, encontre alívio, encontre resposta nas mais diversificadas situações que cada família atravessa e passa. Eu te peço dessa forma, concede ao pastor Edísio, a sua esposa, a sabedoria para continuarem conduzindo esta comunidade de fé em teus caminhos. Que o Senhor o cubra com a tua sabedoria, com a tua presença, com a tua graça, com o teu favor, com as tuas misericórdias. Que o Senhor dê ao teu servo encorajamento, que o Senhor dê ao teu servo palavra, que o Senhor conceda ao teu servo, Senhor, mais e mais da tua presença, para que ele continue aqui, neste lugar, direcionando esta comunidade de fé, para cumprir o teu chamado, o teu propósito, a tua missão neste lugar. Abençoa esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que esta igreja e este povo sirva como sal, como luz e como farol que ilumina a tua direção, Jesus, aqui nesta cidade. Que o Senhor então abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.